Domingo, primeiro dia da semana e a gente tá aqui no nosso café com Cristo. Vencemos mais uma semana, né? Graças a Deus. Deus nos capacitou mais uma vez para vencermos essa semana e estamos iniciando outra semana. E é muito bom que nós iniciemos essa semana na presença do Senhor, né? Começar a nossa semana com Jesus, priorizando a presença, né? A presença, ela é fundamental em nós. Você é a igreja. Você é a igreja. Quando você entende que você é a igreja, você começa a fazer muito mais. Quando você entende que você... Bom dia, todo mundo que está entrando aí. Quando você entende e você se enxerga como igreja, porque não basta só entender que você é um templo, né? Você precisa se enxergar como igreja. E o que a gente vem fazer aqui todas essas manhãs é nos revestir da presença do Senhor, é nos entregarmos o nosso dia. Você está entregando as primeiras horas do seu dia, né? Você está buscando o reino em primeiro lugar, você está seguindo um mandamento, um princípio de Deus. E isso é valoroso aos olhos do Pai. Isso é valoroso. Pode ser que você não esteja... Bom dia, mãe. Pode ser que você não esteja colhendo ainda, mas você está semeando, né? A colheita, ela é obrigatória. As sementes nós escolhemos. Então, hoje você está semeando aqui. Está semeando na vida espiritual. Você está semeando no seu crescimento espiritual. Você está semeando no seu desenvolvimento para se tornar uma pessoa melhor. Então você está priorizando a presença, né? E priorizar a presença é colocar o reino em primeiro lugar. E esse é o primeiro mandamento que Jesus nos ensina, né? Então é importante estar aqui. Então parabéns para você que não quebra essa rotina, que sempre está aqui buscando. Não é fácil, o horário é desafiador, né? O horário é desafiador, mas é justamente para isso. Para que realmente aqueles que querem um compromisso, aqueles que querem se relacionar, porque um encontro eu marco a hora que for confortável para mim. E você também sempre vai marcar um encontro que é confortável para você. Mas esse horário já é desafiador porque já é para sair do nosso nível como ser humano e nós entrarmos no espiritual. E o espiritual eu não posso colocar o meu desejo de dormir mais tarde. Eu não posso colocar o meu desejo na frente. Ele é soberano. O nosso espírito é soberano, né? E aí a nossa carne tem que obedecer ao nosso espírito. Então, parabéns para você que já iniciou a semana dando assim as primícias do seu tempo para Deus. Você está dando as primícias do seu tempo para Deus. Às vezes é tão fácil a gente dar uma oferta, ajudar o nosso próximo, mas dar as primícias do nosso tempo, tem tanta gente que nem oferta nem um pouquinho de tempo para Deus, né? Às vezes ela é uma boa ofertante financeiramente falando, ela ajuda muitas pessoas, mas às vezes o que Deus quer, muitas vezes o que Deus quer é a sua companhia, a sua presença. A sua presença íntegra naquele momento para Ele, né? Nada interferindo entre você e Deus, sem muros, sem barreiras, né? E é o que você está fazendo aqui nessa manhã. Você está buscando priorizar a presença. E quando eu busco priorizar a presença, o céu também me prioriza. O céu também me prioriza. Então, por isso que é tão desafiador esse horário das nossas lives. Por isso que Café com Cristo começa às 6 da manhã. Porque é eu falar para minha carne, eu falo para minha carne que o meu espírito é maior. Ele é soberano, né? E eu tenho vontade de ficar dormindo no domingo, né? Aliás, desde que eu comecei o Café com Cristo, não teve mais nenhum dia que eu acordei tarde, né? Eu me propus a isso, é um sacrifício, é uma doação, é uma entrega. Só que eu tô semeando e volta para mim, volta para você. O que você tem semeado? Quais sementes você tem lançado? Se você está aqui nessa manhã, você tem lançado boas sementes no campo espiritual. Só que não existe só um campo espiritual. O campo espiritual é para te preparar para você ser um bom agricultor em outras áreas. O campo espiritual vai te dar estratégia, vai abrir a tua visão, vai te dar discernimento, vai te dar visão de águia, né? O agricultor, ontem eu estava vendo uma reportagem sobre uns plantadores de morango
E aqui em Atibaia é considerada a terra do morango e tem até festa, tudo. E ontem eu estava assistindo essa reportagem e me chamou a atenção que a moça falou assim: eu não troco isso aqui por nada, porque ela falou, a gente planta ali a semente e aí a hora que você vai colher, né, ela falando sobre a colheita, quando você vai colher, você vê que valeu tudo a pena, todo aquele esforço que você fez todos os dias para que eu pudesse colher aquele morango. Então é assim, a hora que você colhe a tua oferta, né, no caso dela ali o morango, a hora que você colhe o que Deus te ofertou, as bênçãos, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, valeu a pena. Valeu a pena as manhãs que eu acordei, valeu a pena as vezes que eu refleti, valeu a pena as vezes que eu não fiz do meu jeito para agradar o meu Pai. Então é assim que nós devemos nos colocar. Eu quero deixar uma meditação aqui para você, em Lucas, no Evangelho de Lucas 17, e o versículo é o 3, tá? Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa. Vamos falar sobre perdão. Esse é um câncer. Esse é um câncer que te corrói, é um câncer que vai crescer dentro de você enquanto você não liberar o perdão. E Jesus está nos advertindo aqui. Olha para você antes de atacar o outro. Olhe para nós mesmos, nós somos falhos, nós somos errantes. Então, quando ele manda, antes de ensinar sobre perdão, o Senhor Jesus mandou cada pessoa atentar a si mesma. Isso significa que em nossa caminhada temos que nos atentar cuidadosamente à nossa conduta, a fim de não ofendermos ou fazermos os outros tropeçarem. Ferir a si mesmo é uma loucura, assim como é uma insanidade ferir os outros. Por isso gera tanta dor naquele que foi ofendido quanto naquele que ofendeu. Porque o perdão, ele é uma primícia do céu. Às vezes você tem orações que muitas vezes não estão sendo ouvidas ou não estão sendo respondidas por faltar uma correção, por faltar uma mudança de percepção de situações pelas quais você passa. E Jesus nos adverte nessa manhã, primeiramente, olhar para nós e reconhecermos. É necessário que nós reconheçamos que somos tão pecadores quanto qualquer outra pessoa, porque essa é a nossa condição. E muitas vezes a gente entende isso quando é para nós. Quando é para nós, nós entendemos isso. Nós queremos ser perdoados, nós insistimos em ser perdoados, né? E muitas vezes, quando é o contrário, que nós fomos os ofendidos, nós ficamos carregando aquilo, carrega, leva por muitos anos aquela ofensa, aquela palavra que talvez machucou, aquela palavra que foi colocada de uma maneira errada, no momento errado, né? E aquilo você vai levando, vai carregando, mas Jesus nos orienta primeiro a olharmos para nós, antes mesmo de liberar o perdão. Antes mesmo de liberar o perdão, um exercício é: olhe para dentro de você. Olhe para as tuas condições. Olhe para quem você é. Olhe para quem muitas vezes já foi, já usou para atacar pessoas. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Quer dizer, orienta que ele errou. Orientar, repreender aqui é falar para o outro. Às vezes você não fala para o outro que aquilo te incomodou. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para dentro e ver que nós somos vulneráveis, nós somos falhos e errantes. Depois que eu faço isso, Jesus me orienta a repreender o meu irmão que se levantou contra mim, que eu falou uma palavra. Então é falar para aquela pessoa: olha, isso que você fez não é legal, me machucou, me feriu. E se ele, aí quando você coloca isso, Jesus vem falar: e se ele se arrepender? Porque a escolha é dele. Perdão é uma escolha. Assim como ter paz é uma escolha. Assim como amar
é uma escolha. O perdão também. Eu escolho perdoar. Ah, mas ele que está errado. Não importa, eu escolho perdoar. Porque muitas vezes você quer ter razão. E aqui Jesus não está falando de quem tem razão ou não tem razão. Simplesmente coloque para o seu irmão ali que te ofendeu naquele primeiro momento que você ficou ferida, que você ficou magoada. E se ele se arrepender, perdoa. Perdoa. E aí no versículo 4 ele fala, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo que arrependeu-se, perdoa. Jesus não quis pôr um limite, né? Tem gente que faz essa conta. 7, que Jesus fala, né? Perdoa 7 vezes 70. E aí a pessoa fala sobre isso. Ah, então tem um limite. Não. Jesus quis nos ensinar que o perdão é a todo momento que for necessário. Quantas vezes for necessário. Não é se tratar de 7 vezes 7, 70 vezes 7. Não é uma conta de matemática o perdão. O perdão é necessário todas as vezes. Quantas vezes for necessária nessa vida. Né? E muitas vezes você perdoa, né? O que acontece muito é que muitas vezes você libera o perdão para uma pessoa e ela vai lá e às vezes ela comete o mesmo erro. E aí você, por já ter perdoado aquele erro, você não consegue liberar o perdão, porque você vai falar, poxa, mas eu já te perdoei, você fez de novo. Quantas vezes a gente faz de novo os mesmos erros? A mesma moeda, o mesmo juiz que eu sou para os outros, eu vou também ter um juiz para mim. Então, não importa quantas vezes o teu irmão errou, às vezes naquela mesma situação. O importante é a tua paz, o teu coração conservado. Porque quem vai ficar com o peso da consciência, o peso do erro, já é o outro. Agora, se você o ataca, se você não libera o perdão para essa pessoa, você está se nivelando a mesma dor dele. A mesma dor dele. Você está se colocando emocionalmente como ele. E aí você se coloca como ele, muitas vezes se coloca como vítima. E isso faz com que você se afaste. Isso é uma barreira. Isso é uma barreira. Isso é a barreira, o muro que vai te separar de ver Deus na totalidade. De ver Deus como ele realmente é. Então, aqui Jesus está nos orientando a seguirmos dessa maneira. A Bíblia tem uma passagem que eu gosto muito, que é sobre um homem que chega até o rei e ele pede para o rei perdoar uma dívida dele. Era uma dívida muito alta mesmo, impagável naquela vida dele. E ele insiste tanto, sabe? Tem de misericórdia de mim, ó rei, tem de misericórdia de mim, porque a dívida ele nunca conseguiria pagar. E o rei, diante daquilo, ele perdoou. E quando esse homem sai da presença do rei, ele encontra um que devia para ele. E era uma quantia tão inferior, mas mísera em relação ao que ele devia para o rei. E ele cobra. E o rei fica sabendo disso e fala para ele, mas eu te perdoei, por que você tem dificuldade de perdoar o seu irmão? Então agora só por isso você não vai receber o meu perdão. Então, olha a nossa conduta. Nós queremos receber algo da parte de Deus, mas quando chega a nossa vez de lançar isso para o outro, a gente não consegue fazer. Às vezes Deus perdoou coisas horríveis que eu e você fez. E aí você tem dificuldade de perdoar uma coisinha assim que o teu irmão fez. Às vezes teu irmão tá... É o que eu sempre falo, a gente não conhece as pessoas. Às vezes no trabalho a pessoa chega atacando, chega brigando com todo mundo, chega mal-humorada, mas você sabe como foi a noite daquela pessoa? Você sabe os problemas que ela está vivendo? Isso principalmente no trabalho. Que no trabalho ninguém vai se abrir, ninguém vai se expor a falar, nossa, estou passando por essa situação. E às vezes a pessoa está num dia mau. Nós não sabemos quando a gente vai encontrar irmãos nossos num dia mau. Só que nós podemos escolher que no dia mau daquele irmão você não seja mais um veículo para levar aquele irmão à ruína. Que eu não venha a ser, nem eu e você, mais uma situação que vai fazer aquela pessoa afundar. Que eu e você possamos ser luz na vida daquela pessoa, porque ele está nas trevas, ele está ausente de luz. Então, nosso comportamento aqui, Jesus, nós necessitamos olhar para isso aqui com muita
profundidade. Nós necessitamos entrar, olhar para isso aqui e falar, Senhor, talvez eu não consiga agir dessa maneira, mas me capacita para isso. Se você tem vivido alguma situação de falta de perdão e você realmente não consegue, eu entendo. Né? Eu sei que tem coisas que realmente machucam a nossa alma, não é nem o nosso coração, mas faz feridas na nossa alma, né? Só que quando essas feridas na nossa alma nós não conseguimos liberar o perdão em relação a pessoas ou situações, nós precisamos entregar ao Senhor Jesus e falar para Ele, Senhor Jesus, faça por mim aquilo que eu não consigo. Eu estou te pedindo. Outro dia eu orientei uma pessoa, né, que ela está sendo muito perseguida por vizinhos, né? Ela está sendo muito perseguida pelos vizinhos. O comércio dela está sendo muito perseguida pelos vizinhos. Né? Acaba fazendo um pouquinho de barulho e os vizinhos têm perseguido no profundo mesmo, no profundo. E aí essa pessoa desabafando ali, desabafando comigo, e aí eu falei assim para ele, vamos fazer o seguinte, vamos começar a orar por esses vizinhos. Falei para ele, ore pelos seus vizinhos, porque é isso que Jesus nos ensina, orar pelos nossos inimigos. Ora por aqueles que têm se levantado contra você, por aqueles que têm te atacado, por aqueles que te têm caluniado, né? Esse é o exercício. E você vê que Jesus sempre dá um nível de exercício para a gente muito profundo. Porque na lei antiga era olho por olho, né? Era olho por olho. Só que aí todo mundo ia acabar cego. E aí Jesus vem e fala, não vamos fazer mais desse jeito não. Agora, você orar pelos seus amigos, orar pelos seus filhos, não tem benefício nenhum. Isso é natural que você faça. Mas eu quero que você faça além do que eu estou te pedindo, além do que foi determinado para você. Eu quero que você ore pelos seus inimigos. E aí, no oposto aqui, eu estou lendo o versículo 3 e 4 do 17 de Lucas. Mas aqui no 17 e 10 de Lucas, fala assim, ó. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, quer dizer, orar pelos meus filhos, orar pela minha família, eu estou sendo um servo inútil. Você está sendo um servo inútil, porque isso é natural. Isso já foi nos ordenado fazer. Agora a gente precisa fazer a mais. Jesus sempre nos leva para fazer a mais. Ele sempre dá um desafio maior do que eu e você é capaz de fazer, para ver aonde está a sua fé. E fé é isso aqui, é fazer além do que foi nos mandado. Se foi nos mandado perdoar 7 vezes no dia, 7 vezes a pessoa vir, eu vou fazer inúmeras vezes. Eu vou fazer enquanto eu viver, eu tenho que perdoar pessoas. Quantas vezes for necessário, porque se eu não faço o que está aqui, o que Jesus está nos orientando nessa manhã, eu vou ser esse servo inútil. Do que vai me servir Jesus? Do que vai me servir Jesus se quando ele me dá um desafio, eu reclamo, eu não quero fazer, eu quero fazer do meu jeito. Mas o teu Espírito está te levando hoje para esse lugar de perdão, esse lugar de humilhação, de reconhecer que sem Deus nós não podemos perdoar alguém. Porque às vezes aquela ferida foi muito no profundo. E aí você não consegue liberar. Mas se eu coloco essas questões para Deus, na minha oração, se eu apresento para Ele, olha, Jesus, eu não estou conseguindo perdoar essa pessoa. Eu não estou conseguindo perdoar o que ela fez por mim. Mas eu estou vindo a Ti. Eu recorro a Ti nesse momento para fazer por mim aquilo que eu não consigo. Orar por alguém, é muito difícil orar por alguém que está querendo seu mal. É muito difícil, né? É muito difícil, mas quando eu já pratiquei esse exercício, é realmente difícil. É difícil porque aí você vê o outro lado pisando em você. Mas é o que eu falei, do outro lado também é um filho de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, então lá do outro lado que está te pisando, que está te humilhando, que está te magoando, que está te atacando, também tem um filho de Deus ali. E aí deixa Deus julgar, sabe por quê? Porque eu e os meus e os teus olhos vamos julgar pela situação momentânea aqui, ó. Mas Deus julga pelo anonimato. Deus vai julgar o que eu e você é quando ninguém nos vê. Deus vai nos julgar pelo que está dentro do nosso coração.
E se dentro do nosso coração tá humildade de falar, eu não consigo perdoar, me ajuda, me ensina, me estrutura para fazer isso. Crie condições para que eu faça isso. Quando eu faço isso, Deus está olhando para a intenção do meu coração, que é ainda magoada, que é ainda ferida, que é ainda machucada. Ainda assim eu quero praticar o princípio de Deus na minha vida, que é imutável. Isso é uma lei de Deus, o perdão é uma lei de Deus imutável. É imutável. Então não sou eu nem você quem vai mudar. Então é mais fácil a gente se encaixar. Se encaixe nos princípios de Deus. Entenda mais quais são os princípios de Deus, para que você venha colher da vida abundante. Deus prometeu para nós uma vida abundante. Então, fazer o que só foi nos mandado, amar o próximo, muitas vezes as pessoas acham, eu falei isso também para uma pessoa essa semana, muitas vezes a gente acha que amar o próximo é a gente ir lá dar comida para os moradores de rua. Amar o próximo tem que ser uma coisa muito lúdica, muito, sabe, que ninguém quer fazer. Amar o próximo é quem é o seu próximo hoje. Quem é o seu próximo agora? Agora aqui na minha casa, por exemplo, estão todos dormindo. Mas agora aqui na minha casa, eu não tenho alguém tão próximo de mim. Mas se eu for avaliar o que a palavra fala, amar o teu próximo. E o meu próximo hoje aqui, nesse momento, é minha família. Mas às vezes quando eu chego no meu trabalho, o meu próximo é aquele que me recebeu lá. O primeiro que me recebe. Quem as pessoas que estão mais próximas de você? Seus amigos. Esses são os primeiros que você deve praticar o amor ao próximo. E é muito fácil, gente. Eu falo porque eu fiz trabalho de rua por uns quase 2 anos, tá? De levar marmitex, levar cobertor, né? Dar palestra para eles no albergue. Eu fiz várias coisas para os moradores de rua. E é fácil. É muito fácil fazer isso, tá? Não é difícil. É que não é qualquer um que vai se dispor de tempo, né? É o que eu falei, ofertar a comida. Eu recebia muita doação. Por quê? Porque ofertar 1 quilo de arroz, ofertar 1 quilo de feijão é muito fácil. Agora, pegar, fazer essa comida e levar até eles, muitas pessoas têm medo, muitas pessoas não gostam, e tá tudo bem. Não, nem todos foram chamados para as mesmas coisas. Você tem seu dom, seu talento, que você tem que usar com o seu próximo. Às vezes a sua profissão é a maneira de se atender o seu próximo, né? E aí eu falo que é muito fácil, por quê? Porque eles já estão necessitados, eles já estão abertos para isso, para receber esse amor que vai vir de um estranho. Eles já estão abertos. Agora, muitas vezes o desafio, às vezes é você amar aqui dentro da sua casa alguém que contraria os teus pensamentos, que contraria as tuas verdades. E aí esse é o próximo. Esse é o exercício de amar o seu próximo como a ti mesmo. É esse o exercício. E eu vou além, não é nem amar como a ti mesmo, é amar como ele gostaria de ser amado. Porque muitas vezes você trata o seu próximo como você gostaria de ser tratado, mas às vezes a maneira que você gosta de ser tratado não é a mesma maneira que o outro gosta de ser tratado. Então é ir mais profundo. Quando Jesus fala amar como a ti mesmo, é olhar para dentro de nós e falar, peraí, ele também gosta de ser bem tratado. O que ele gostaria que eu fizesse por ele? Quando eu pratico o amor ao próximo, eu pergunto, como que essa pessoa gostaria de ser tratado por mim? O que eu gostaria, o que ela gostaria que eu fizesse? Porque eu posso querer fazer muitas coisas por ela, mas eu aprendi com Jesus. Muitas vezes, quando ele foi curar, ele falava exatamente isso. O que tu queres que eu te faça? Ele não poderia fazer tudo para aquela pessoa? Ele poderia fazer, ele sabia o que a pessoa estava sofrendo, ele sabia a cura que ela precisava, ou a libertação, ou a transformação que ela precisava. Mas Jesus sempre fazia questão de perguntar, o que tu queres que eu te faça? Né? Por que ele pergunta? Porque ele quer fazer aquilo que realmente é importante para você. Ele gostaria de fazer muitas coisas, mas primeiramente ele quer atender o desejo do teu coração. O que é importante para você? Então, se a gente se colocar assim no lugar do nosso próximo, fica muito fácil a gente perdoar. Porque às vezes o outro só está cobrando algo de nós que a gente não agiu como ele gostaria. E não é para você sair fazendo tudo e agradando todo mundo, não é sobre agradar. É sobre respeitar.
Às vezes você vê o outro afundado, perdido. Mas se aqui Jesus fala, ó, se você está falando, se você está repreendendo e ele não arrepende, tá tudo bem. Não fique insistindo, vai pro próximo. Jesus não perdia tempo. Jesus não perdia tempo. Se você já foi lá, perdoou aquela pessoa e ela ainda continua resistente a você, brava com você, porque tem pessoa que fica muito brava quando você pede perdão, mesmo estando certa, você vai lá e pede perdão, a pessoa fica mais irada ainda. E aí Jesus fala aqui, ó, se ele se arrepender, tá tudo bem. Se não se arrepender, aí você deixou ele escolher. Se ele quer se arrepender ou não, você fez a sua parte, que é o que o Pai instrui. Então, nessa manhã, eu quero orar por você e com você a respeito do perdão, né? Que a nossa oração venha ser esse exercício nesse dia de hoje para esse domingo. De lembrar, primeiro, de olharmos para nós e sabermos que nós também somos perdoados todos os dias pelo nosso Pai. Todos os dias eu e você comete erros, comete falhas com nós mesmos, com o nosso espírito e com pessoas que estão à nossa volta. Mas que hoje nós possamos ser servos úteis, fazendo muito mais daquilo que Jesus quer que nós façamos, né? Faça além. Se Jesus manda, e aí na Bíblia fala, né? Se Jesus, se o teu irmão te pedir uma túnica, dê a capa também. Se o teu irmão pedir para você andar 1 milha, ande 2 milhas com ele. Então isso tudo era costumes dos judeus, era a lei dos judeus, né? Tinha umas regras lá, eu não vou me estender sobre isso, mas tinha regras, que tinha que andar só 1 milha, que tinha que só dar uma túnica. Então tinha umas regras sobre isso, e Jesus veio para ensinar o povo judeu sobre isso. E eu e você fomos discipulados pelos discípulos de Jesus, mas ele veio para os judeus para confrontar as leis judaicas. E aí, diante disso, ele sempre fala para fazer algo a mais. Então, se tem alguém aí que você tem dificuldade de perdoar, faça esse exercício hoje. E aí, ó, você fica livre. Você fica leve, você vai ficar livre desse peso. Porque essa situação às vezes está amarrando tantas coisas boas de chegar na sua vida, tá? Então que nesse momento da oração você venha colocar essa pessoa, né? Eu não sei se você tem alguma pessoa que você gostaria de apresentar nessa oração, mas aí no teu pensamento apresente ela, né? Você fala, nossa Senhora, essa pessoa me feriu tanto, me machucou tanto, mas eu apresento a vida dela, para que eu possa perdoar ela dentro do meu coração. Eu quero liberar espaço. Você é o templo do Espírito Santo. E Deus não vai habitar num templo sujo. Você não gosta de chegar e a tua casa tá suja. Você gosta da tua casa limpa. Deus também gosta da casa dele dentro de você limpo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo quer encontrar uma casa limpa dentro de nós. E se nós tivermos raiva, se nós tivermos ódio ou mágoa dos nossos irmãos, filhos de Deus também, não tem como. O Espírito Santo espera. Ele fala assim, eu vou ficar aqui do lado de fora, tá? Eu vou esperar você se organizar aí dentro, eu vou esperar você limpar tudo para que eu possa habitar junto de você. Então é uma escolha. Querer ter o Espírito Santo é uma escolha. Querer ter paz é uma escolha. O que você escolhe hoje para a tua vida? O que você está ganhando, escolhendo continuar com essa mágoa? O que você escolhe? O que você ganha continuar escolhendo essa mágoa? O que você está ganhando escolhendo essa falta de perdão? O que você ganha continuando com raiva ou ódio daquela pessoa que falou muitas coisas que você não é e que você não merecia ouvir? O que você está ganhando com isso? Pelo contrário, se essas coisas estão aí dentro de você e você ainda lembra delas com dor, ainda dói, ela não é uma cicatriz, ela é uma ferida aberta. E Deus quer te curar nessa manhã dessa ferida aberta para que você lembre, porque você tem memória, você vai lembrar, você vai falar, nossa, essa cicatriz aqui, ó, foi em tal lugar que eu fiz, mas ela já não vai mais doer, né? Não é para você esquecer o que te fizeram de mal, mas é para você não carregar pela sua vida, pela sua jornada. Deixa para trás. Deixa para trás. Quantas coisas você tem levado, por isso que você se sente cansado, por isso que às vezes o fardo tá tão pesado, porque você tem carregado coisas que já era para você ter deixado lá atrás, tá? Então,
Vamos orar nesse sentido. Eu quero orar por você e com você, tá bom? Coloca a tua mãozinha aqui, fecha teus olhos. Senhor Deus, primeiramente nós te agradecemos e rendemos graças a Ti, porque tudo que o Senhor faz é bom. Senhor, tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável, e nessa manhã o Senhor veio nos instruir sobre o perdão, sobre mágoa, sobre a falta do perdão. Então, Senhor, que essas pessoas que aqui nos estão conectados nessa live, Senhor, que elas possam entender o verdadeiro sentido de ser servo. Nós viemos aqui para servir pessoas e não para punir, não para condenar, não para se vingar. Esse não foi o nosso papel. Nós viemos para servir com amor, com carinho, né, com humildade, Senhor, assim como o Senhor nos serviu com humildade, nos dando seu corpo e seu sangue a nosso favor. Então, Senhor, e doeu, né? E doeu dar o seu sangue, doeu dar a sua carne, e ainda assim o Senhor se lançou, serviu para nós. Então, Senhor, que nós possamos ter esse espírito dentro de nós nessa manhã. Pai, se aqui agora nesse momento tem alguém, Senhor, que tem alguma mágoa, alguma raiva, alguma ferida aberta, Senhor, traz cura para essa pessoa. Cura ela, Senhor. Traz bálsamo para essa ferida que dói. Muitas vezes ela lembra desse fato, ela até se aborrece, chora, né? Fica mal, fica desanimado, desanimada. Então, Senhor, que nessa manhã possa haver cura nesses corações. Que essas pessoas possam ter entendido que nós precisamos ser servos úteis, fiéis a Ti, Senhor, fiéis aos Teus princípios, fiéis aos Teus mandamentos, Senhor, porque só assim possamos realmente viver a Tua vontade para nossas vidas. Somente assim podemos viver a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Então capacita essas pessoas, Pai, para que elas venham liberar o perdão. Ela às vezes não consegue, Pai, mas aqui ela está se colocando como humilde que ela é. Ela reconhecendo que ela não consegue. Mas o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, Pai. Então cria uma situação. Cria uma situação para que essa pessoa hoje possa liberar esse perdão, para que ela possa seguir na jornada dela mais livre, mais tranquila, Senhor. Que o coração dela possa somente habitar a Tua presença. Assim eu entrego a vida de cada um. Eu entrego o domingo abençoado na vida de cada um. Livra do mal, do perigo, Senhor. Proteja, traz segurança. Abençoa a família, Senhor. Domingo é o dia de estarmos com a nossa família. Então essas pessoas vão estar domingo em família. Então que o Senhor esteja no seio dessa família. Que a Tua presença venha ser soberano hoje sobre os lares, sobre os almoços, Pai, sobre as comemorações, tudo o que acontece nos dias de domingo em família, nas reuniões em família que haverá no dia de hoje. Que o Senhor venha ser o centro, Senhor. Que o Senhor possa estar no centro, que a Tua presença possa habitar entre as famílias dos Teus filhos que aqui oram nesse momento, Senhor. Assim eu entrego a vida de cada um nas Tuas santas mãos, Pai. E crendo que o Senhor já fez por nós aquilo que não conseguimos fazer, eu digo amém. E você quem crê, diga amém. Amém? É sobre isso, né? Que você possa ter um domingo abençoado com a sua família, né? Domingo é dia de estar com a família. Não inventa coisas, não inventa trabalho, só se não tiver jeito. Mas não inventa trabalho, não inventa lavar a casa, não inventa passar roupa. Nossa, Muriel, mas eu só tenho um domingo para fazer tudo isso. Então faz enquanto sua família está dormindo, para que depois você venha estar na presença dele, porque o dia que eles faltarem, você vai sentir falta, você vai falar, nossa, quantos domingos eu poderia ter, né, passado melhor com a minha família. Quantos domingos eu poderia ter deixado tanta coisa de lado, sabe? E se importado mais com eles. Mas o problema é que a gente acha que a gente vai ter segunda, terça, quarta, quinta. A gente vai viver 2024, 2025, 2026. Amém se isso acontecer. Mas e se isso não acontecer? Então, que hoje realmente você venha estar presente com a sua família. Saia do celular, né? Saia do TikTok, saia do Instagram. Fique mais com os presentes, com os teus próximos. Fique realmente com eles, inteiramente com eles.
Não é só estar o seu corpo, mas a tua alma, o teu espírito ali também. E você vai ver coisas inacreditáveis, você vai ver pequenos milagres que Deus tem feito ali no meio da sua família. E às vezes pela correria do dia a dia, pelas suas distrações, você não tem percebido a presença dele no seio da sua família. Então, esteja em família hoje, né? Curta esses momentos, é muito bom, para que você não venha se arrepender depois. E faça sempre o melhor, né? Não faz só o que Jesus te manda, não. Não faz só aquilo que você tem vontade, né? Se você ia fazer um arrozinho branco, faz melhor, o melhor arroz branco que você possa fazer. Põe seu amor, sua energia ali, que as pessoas vão sentir isso, tá bom? Então, fiquem com Deus. Amanhã nós estaremos aqui no Café com Cristo e você é minha companhia para tomar esse café espiritual, para que nós possamos crescer juntos nessa jornada espiritual, tá bom? Um beijo grande, um extraordinário domingo e até amanhã no nosso Café com Cristo. Beijo a todo mundo que participou aí, que vocês venham ter um domingo extraordinário, abençoados na presença do Senhor Jesus. Curta a sua família, não se esqueça disso, tá bom? E fique com essa prática de hoje, a prática do perdão. Beijo, gente. Até amanhã no nosso Café com Cristo, às 6 horas da manhã.